Olá, meu nome é Patrícia. Bem-vindo à nossa jornada pelo livro do Apocalipse. E hoje estaremos estudando o capítulo 6. Capítulo 6 de Apocalipse, versículos 1 e 2. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Então ouvi um dos seres viventes dizer com voz de trovão: Venha! Olhei e diante de mim estava um cavalo branco. O seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe dada uma coroa. Ele cavalgava como vencedor, determinado a vencer. A cena que deixamos no final do capítulo 5, que é Jesus na sala do trono, segurando o título de propriedade da terra com 7 selos. Então, quando Jesus começa a quebrar o primeiro selo, uma das 4 criaturas viventes diz a João: Venha! E aqui começa um padrão comum no livro do Apocalipse. João testemunha eventos no céu, porque foi transportado para lá numa visão, então descreve o que vê ali. Mas os eventos que acontecem no céu geralmente causam efeitos na terra. Então, quando os anjos querem que João registre os eventos resultantes na terra, eles dizem: Venha, significando para ele olhar e prestar atenção nos efeitos na terra. A abertura dos primeiros 4 selos resultará no aparecimento de um cavalo diferente na terra, cada um de uma cor e um efeito diferente. Estes cavalos e seus cavaleiros são comumente chamados de os 4 cavaleiros do Apocalipse. Não temos razão para duvidar que João viu cavalos exatamente como ele descreveu. Mas também, claro, esses 4 cavalos são simbólicos. A variação da cor e a descrição do que fazem confirmam que eles representam outros eventos acontecendo na Terra. E isso ficará mais claro à medida que olharmos para cada um. Observando o primeiro cavalo, João diz que ele é branco e carrega um cavaleiro não nomeado, apenas chamado de ele. A última vez que vimos um ele não nomeado mencionado numa passagem apocalíptica sobre o fim dos tempos foi em Daniel capítulo 9, versículo 27. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana, ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Naquela passagem em Daniel, o ele era uma referência ao pequeno chifre, o anticristo dos últimos dias. Então, precisamos ver se há alguma conexão com este ele. E João diz que o cavaleiro tem um arco, mas curiosamente não menciona flechas. Isso é como alguém apontando uma arma sem balas. E quando alguém aponta uma arma para uma pessoa, esta pode ficar intimidada porque sugere um ataque. E como a pessoa atacada não tem certeza se a pessoa vai mesmo cumprir a ameaça, ele simplesmente assume que sim, então a vítima é persuadida a obedecer, mesmo que na realidade o atacante não tenha o poder de fogo. Neste caso, o homem com apenas um arco sugere alguém que ameaça causar danos, mas não tem a capacidade de executá-lo completamente, ainda. Ele também tem uma coroa, um Stephanos, que é uma coroa que se ganha em reconhecimento por suas conquistas. Então este cavaleiro não tem a coroa de um rei por nascimento, que em grego seria a palavra diadema. E lembremos que Daniel nos disse que o 11º chifre não seria um dos 10 governantes mundiais originais. Então, neste caso, um Stephanos sugere um homem de poder militar ou político. E um cavalo branco é tradicionalmente o tipo de cavalo montado por um comandante militar ou um líder conquistador. Então, o primeiro ato da tribulação será Jesus soltar um homem sobre a terra que sairá como vencedor, determinado a vencer. Sair implica sair para o mundo todo e conquistar. Implica que ele começará a tomar o controle, mas o processo levará algum tempo. Como sabemos que a tribulação começa com a assinatura de um acordo mediado por um poderoso líder mundial, este selo aberto encaixa-se perfeitamente. Aqui temos um aspirante a líder mundial, que ainda não é um rei, mas possui poder para intimidar. E à medida que ele sai conquistando, a sua base de poder crescerá.
De volta a Daniel 9, aprendemos que este homem viria de um certo povo. Daniel capítulo 9, versículo 26. Depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos, ele fará uma aliança que durará uma semana, e no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. O templo foi predito para ser destruído pelo povo do governante que virá. O príncipe ou governante que há de vir é o mesmo homem que o ele no versículo 27, o anticristo. Então o anticristo será do mesmo povo que destruiu o templo, que era do exército romano. Como o Império Romano se dissolveu e não podemos identificar o príncipe deste povo, exceto para dizer que ele será um gentio. Quando Jesus quebra o primeiro selo, este homem então é lançado em sua carreira de conquista. E nesse momento começa com a assinatura de um pacto de paz com Israel, permitindo-lhes acesso ao monte do templo. E não é difícil entender como isso lançaria a carreira mundial de um homem. Imagine como o mundo responderia a um líder mundial que pudesse mediar a paz no Oriente Médio entre judeus e árabes. Mas é claro que Jesus é o verdadeiro poder aqui, e a quebra do selo por ele que faz a paz vir, mesmo que temporariamente. O que mais podemos aprender nas Escrituras sobre este homem que lança o mundo na tribulação? A Bíblia dá a este líder mundial uma variedade de nomes, desde semente da serpente até um pequeno chifre, um príncipe, o iníquo, mas o título que todos nós conhecemos melhor é aquele que o apóstolo João nos deu em suas cartas. João chama este homem de Anticristo, ou Anticristos, que significa aquele que se opõe a Cristo. À luz de tantas maneiras diferentes, a Bíblia descreve este personagem. Precisamos de um momento, então, para entender quem ele é. Até o próprio João usa o termo Anticristo de algumas maneiras diferentes. Então, vamos começar com o termo de João. Em 1 João 2, 22. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Então, nesta referência, João ensina que uma pessoa que nega que Jesus é o Cristo é o anticristo. Então, dizer que Jesus não é o Messias é se opor a Cristo, e neste sentido, todos que se opõem a Jesus são um tipo de anticristo. Paulo descreve os incrédulos como inimigos de Cristo até sermos reconciliados pela graça. Ou como Jesus diz que aqueles que não estão com ele estão contra ele. Todos que negam Jesus como Senhor estão agindo como um anticristo. E é por isso que em algumas versões bíblicas os tradutores escolheram não capitalizar a palavra anticristo nesta passagem, porque João estava falando de uma forma geral. Então ele não estava falando sobre o anticristo. Agora, vamos olhar para outra menção de João em 1 João capítulo 2, versículo 18. Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso sabemos que esta é a última hora. Nesta passagem, João usa tanto uma referência singular quanto no plural para anticristo. No primeiro, os tradutores deveriam capitalizar a palavra anticristo, embora nem todas as traduções o façam. Este não é o mesmo anticristo que João mencionou no versículo anterior, porque lá ele disse que muitos anticristos existiam. Qualquer um que nega que Jesus é Cristo é um anticristo. Mas aqui João diz que o anticristo está vindo, mas ele ainda não estava na cena. Este é um anticristo singular, alguém que a igreja foi avisada para esperar. Mas então, na segunda palavra, que se torna plural novamente, João diz que já existem muitos anticristos no mundo.
Esta referência é semelhante à anterior. Pessoas que negam que Jesus é o Cristo são os anticristos do nosso mundo. Mas João diz que o fato dessas pessoas existirem é prova de que estamos na última hora. Mas como a presença de tantos que negam que Jesus é o Cristo é prova de que estamos na última hora? Porque no tempo de Davi, ou de Salomão, ou Isaías, ou Daniel, ninguém podia negar que Jesus era o Cristo. Ninguém sabia quem era o Messias, então era literalmente impossível se opor a ele. Ninguém poderia negar que Jesus de Nazaré é o Cristo, até que Jesus de Nazaré, o verdadeiro, fosse conhecido. Mas depois que o Messias foi revelado, os escritores do Novo Testamento dizem que estamos nos últimos dias. E nestes últimos dias podemos ter anticristos, aqueles que negam que Jesus é o Cristo. Mas também teremos um homem que se oporá a Cristo de uma maneira única e com um poder único. Este será o anticristo. Então há um anticristo por vir. Enquanto isso, também temos anticristos que negam que Jesus é o Cristo. 1 João 4:3 nós lemos: mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo, e agora já está no mundo. Em 2 João, versículo 7, de fato, muitos enganadores têm saído pelo mundo, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em corpo. Tal é o enganador e o anticristo. Muitos enganadores saíram pelo mundo, mas há um enganador e espírito do anticristo. É claro que João aqui está falando sobre Satanás, que é o espírito do anticristo, tanto agora quanto no futuro. Hoje, Satanás é o espírito do anticristo no sentido de que ele é o responsável por produzir geração após geração de negadores de Deus. Depois que Cristo foi revelado, Satanás tem um alvo específico para suas negações. Então ele trabalha nos corações dos filhos da desobediência, como Paulo chama os não cristãos, para que eles se oponham a Deus ao se oporem a Cristo. Ele leva o mundo a negar que Jesus é o Cristo, mas um dia virá que Satanás também será o espírito responsável por levantar um homem acima de todos os outros em oposição a Cristo. E Paulo nos diz o que esse homem fará ao assumir o poder. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. A tribulação não virá a menos que o homem do pecado seja revelado, o filho da perdição. Ele é chamado de filho porque é o filho ou a semente de Satanás. Ele se exalta acima de tudo que se chama Deus ou qualquer outro objeto de adoração. Isto significa que ele reivindicará ser um Deus acima de Maomé, Buda ou qualquer outro. Eventualmente, ele se sentará no templo de Deus, exibindo-se como Deus. E agora, então, vemos alguns temas convergindo, porque isso nos lembra do que Daniel nos disse. Este mesmo homem será responsável por permitir que o sacrifício recomece no monte do templo. Isto resultará em Israel construindo um templo que Elias ajudará a encorajar a nação a reconstruir. Mas Daniel nos disse, no capítulo 9, versículo 27, que este homem, que intermediou o acordo com Israel, quebrará o acordo após 3 anos e meio. E Paulo nos diz que ele, neste ponto, se proclamará um Deus, se assentará no templo de Israel. E estudaremos este momento mais tarde na nossa jornada. Mas, por enquanto, precisamos apenas entender o arco da ascensão deste homem ao poder. Ele começa na tribulação como um homem com pouco prestígio no poder mundial, mas com potencial de abalar as coisas. E ele será apoiado por um muito poderoso, nada menos
que o próprio Satanás. O fim deste homem também é previsto por Daniel. Ele será destruído com a chegada de Jesus no final do período de 7 anos. Paulo confirma isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos de 5 a 9. Não se lembram de que quando eu estava com vocês costumava lhes falar estas coisas? E agora vocês sabem o que o está detendo para que ele seja revelado no seu devido tempo. A verdade é que o mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruição pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Existe um que está detendo a ascensão do anticristo. O Espírito Santo está entre Satanás e o seu desejo de levantar um falso Cristo, através do qual o inimigo possa ganhar a adoração do mundo. O propósito de Deus em fazer o seu Espírito habitar no cristão durante a era da Igreja é, em parte, para conter Satanás. Antes da revelação de Cristo no homem Jesus, Satanás não tinha informações suficientes para produzir um falso Cristo. Então, o ministério do Espírito Santo de habitar em cada cristão não era necessário para impedir a ascensão do anticristo. Satanás não poderia se colocar no lugar do Cristo até que houvesse um Cristo revelado, sobre o qual ele pudesse modelar as suas falsas reivindicações. Satanás estava esperando, como o resto do mundo, para ver o Cristo revelado. E agora que Cristo veio, a Igreja atua como uma barreira para impedir que ele engane o mundo todo com o anticristo. Isso nos mostra que a Igreja não está em posição de identificar o anticristo. Não precisamos andar por aí com falsas acusações de que cada novo líder político mundial é o anticristo. A Escritura diz que ele não será revelado até que aquele que o detém, o Espírito Santo, seja removido. Satanás está focado em falsificar a morte e ressurreição de Cristo. Mas o Espírito Santo habitando na Igreja está obstruindo o seu plano, e até que o Espírito Santo e a Igreja sejam tirados do caminho, ele não conseguirá fazer isso com sucesso. E será neste ponto que ele fará a sua aparição no mundo de acordo com a atividade e poder de Satanás. Apocalipse capítulo 6, versículos 3 e 4. Quando o Cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: "Venha!" Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros, e lhe foi dada uma grande espada. Como o primeiro selo, a abertura do segundo selo traz a João uma visão de outro cavalo, embora um cavalo de uma cor diferente. Este cavalo simboliza algo diferente, mas veremos que os símbolos estão conectados. O primeiro cavalo branco e cavaleiro simbolizava a chegada do anticristo ao palco do mundo e transmitiu o efeito inicial do homem. Ele ganhou poder, ameaçando guerra e intimidando outros líderes. O cavalo era um símbolo para comunicar a chegada de algo, ou neste caso, alguém. Da mesma forma, o cavalo do segundo selo também comunica a chegada de algo à terra. Estes cavalos estão conectados nos seus simbolismos. Em outras partes dos selos e dos outros julgamentos do Apocalipse, não vemos símbolos repetindo-se, mas aqui sim eles aparecem e repetindo um certo padrão. Então aqui nos perguntamos como esses cavalos estão relacionados. O segundo cavalo é vermelho, a cor do derramamento de sangue. E no versículo 4 lemos que o efeito deste cavalo e do cavaleiro é tirar a paz da terra. Há apenas um anticristo na tribulação. Então isso nos leva a concluir que este segundo cavaleiro não é uma segunda pessoa, é a mesma pessoa, o anticristo. A ascensão do anticristo ao poder progride a cada novo selo. O primeiro selo o trouxe ao cenário mundial com a ameaça de guerra. E agora, o segundo selo cumpre esta ameaça com a guerra real. Apocalipse capítulo 6, versículos 5 e 6. Quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: "Venha!"
Olhei e diante de mim estava um cavalo preto. Seu cavaleiro tinha na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz entre os 4 seres viventes, dizendo: 1 quilo de trigo por 1 denário e 3 quilos de cevada por 1 denário, e não danifique o azeite e o vinho. Jesus continua abrindo o livro, ou o rolo, e outro selo, levando a uma nova fase de calamidades na terra. João é instruído a olhar para a terra para ver o que acontece, e ao olhar, ele vê um cavalo preto com o cavaleiro segurando uma balança na mão. E novamente, o cavaleiro não é nomeado e é referido apenas pelo pronome ele. Como aprendemos nos 2 cavalos anteriores, o uso contínuo de um pronome significa que o personagem não mudou. Ainda estamos olhando para a mesma pessoa, o mesmo ele, o anticristo. E aqui observamos o impacto da ascensão do anticristo sobre o mundo, enquanto Jesus o impulsiona na escada do poder. Desta vez, o cavalo é preto, e como os cavalos vermelho e branco, a cor pode simbolizar muitas coisas. Então vamos considerar também o seu significado no contexto, com base no que é dito sobre este cavalo e os cavalos anteriores. Começando com o que este cavaleiro está segurando, uma balança. As balanças são comuns em nossa cultura moderna e, quando usadas como símbolos, geralmente referem-se à justiça, como nas balanças no poder judiciário. Mas o contexto aqui não é de justiça ou equidade. Precisamos olhar para um significado mais antigo deste símbolo. Nos tempos antigos, o sistema monetário era baseado na troca de bens, cujo valor era estabelecido pelo peso. Portanto, era necessário medir uma quantidade exata em cada transação, e uma balança seria usada para estabelecer e comparar o valor de um item à venda ou um método de pagamento a um valor conhecido. Assim, um objeto de peso conhecido seria colocado de um lado da balança e outro objeto colocado do lado oposto. Quando a balança estava equilibrada, os 2 lados iguais em peso, então os objetos eram iguais em valor. Quando o dinheiro em moedas era usado, as moedas eram pesadas para verificar se continham a quantidade especificada de metal precioso. Sem essa verificação, as pessoas raspavam pequenas quantidades do metal de suas moedas para acumular o metal para si mesmas, e com o tempo, as moedas perdiam peso significativo, enganando os comerciantes, e o material raspado poderia ser gasto novamente. Então, uma referência ao anticristo segurando a balança chama nossa atenção para o impacto econômico deste homem no mundo. E é fácil neste ponto ver um padrão, então, emergindo. A ameaça de um líder militar, cavalo branco, torna-se o gatilho para iniciar uma guerra, levando ao derramamento de sangue, o cavalo vermelho. E após uma grande guerra, trazendo morte e destruição, temos as consequências normais esperadas de uma guerra. Uma guerra sempre tem efeitos devastadores na economia do mundo. Quanto pior a guerra, pior o impacto. Portanto, o efeito de uma terceira guerra mundial será uma escassez severa de bens e, naturalmente, à medida que a oferta diminui, os preços aumentam. Vemos o aumento de preços claramente no versículo 6, enquanto o mundo enfrenta uma inflação sem precedentes. João é informado de que 1 quilo de trigo e 3 quilos de cevada custarão cada um 1 denário. 1 denário era a espinha dorsal do sistema monetário romano. O denário foi introduzido pela primeira vez em 211 a.C. e continha 4,5 gramas de prata. Um trabalhador diarista na Roma antiga do primeiro século geralmente ganhava 1 denário por dia antes dos impostos. Nos dias de João, 1 denário comprava cerca de 12 quilos de trigo e 36 quilos de cevada. 1 quilo de trigo produzia cerca de 1 pão e meio, mas não é daquele tipo francês, que era comida suficiente para alimentar uma família por um dia. Portanto, uma família pobre poderia subsistir por quase 2 semanas com 1 denário de trigo, ou ainda mais se comprasse a cevada. Comparando um trabalhador que, ganhando um salário mínimo hoje no Brasil,
cerca de R$50 por dia antes dos impostos. Um dia de salário hoje pode sustentar uma família com alimentos de subsistência por alguns dias, talvez uma semana ou mais. Como resultado da guerra do anticristo, 1 denário só poderá comprar o equivalente a 1 pão e meio. O anticristo produzirá então efeitos indiretos, simplesmente através da guerra ao redor do globo. A guerra naturalmente traz pressão sobre o suprimento de alimentos, interrompendo a produção e a distribuição deles. Então o cavalo negro simboliza a morte de muitos devido à hiperinflação induzida pela guerra e a consequente fome global. Mas curiosamente, 2 produtos são especificamente excluídos dos altos preços, o vinho e o óleo. Não está claro por que estes alimentos estão excluídos e muitos têm especulado sobre o motivo. Uma resposta que vamos sugerir aqui é que estes são os principais cultivos em Israel, azeitonas e uvas. Então, podemos indicar que a terra de Israel será poupada até um certo ponto da guerra e de suas consequências. Isto faz sentido, já que a ascensão do anticristo ao poder vem de um acordo com Israel. Então, por enquanto, parece que este acordo estará protegendo Israel dos efeitos que vimos até agora. Apocalipse 6, versículos 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizer: venha. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada, pela fome, pragas e por meio dos animais selvagens da terra. O 4º selo traz mais um cavalo com um cavaleiro. Já sabemos que ainda estamos olhando para o impacto da chegada do anticristo, mas este cavalo muda o padrão ligeiramente porque agora o cavaleiro tem um nome, Morte, e Hades está seguindo. Estamos olhando para um cavalo com um cavaleiro, uma série. Então ainda há uma conexão com os 3 primeiros selos. Mas a nomeação do cavaleiro e a adição de um seguidor adiciona um novo mistério. A adição do Hades levou alguns a concluir que existem 5 cavalos, mas esta interpretação perde quando comparamos com o quadro maior. Primeiro, o padrão que foi estabelecido com os 3 primeiros selos. Cada cavalo com um cavaleiro representa algo que o anticristo realiza na terra. A natureza do cavalo e outros símbolos refletem o seu impacto e cada cavalo subsequente baseia-se no cavalo anterior. O cavaleiro do 4º cavalo é a Morte e o Hades o segue. Obviamente, Morte e Hades não são pessoas reais. A morte é uma condição e o Hades é um lugar. Então, uma interpretação lógica do cavalo é que estamos vendo o efeito final e último da ascensão do anticristo ao poder. Ele trará morte sobre a terra, e o efeito da morte é a entrada no inferno ou Hades. E esta conclusão é apoiada pela cor do cavalo e pelo que nos é dito no versículo 8. A cor do cavalo é descrita como amarela ou pálida em algumas versões. Em grego, a palavra para pálido ou amarelo aqui é chloros, que é mais literalmente traduzida como verde, de onde vem a palavra clorofila. A sugestão é da cor de um corpo muitas horas após a morte, que poderia ser descrito como um verde pálido. Esta não é a cor natural de nenhum cavalo, então este detalhe nos confirma que estes cavalos também são simbólicos. No versículo 8, nós lemos que o total geral da guerra, fome e pestilência resultante da guerra deixará 1/4 da humanidade morta. Pela contagem populacional de hoje, estamos então falando de quase 2 bilhões de pessoas. Em comparação, a maior estimativa de mortos na Primeira Guerra Mundial foi de 22 milhões e na Segunda Guerra Mundial foi de 56 milhões. Então a próxima guerra resultará numa devastação inimaginável, assim como as dores de parto de Jesus previam. Essas mortes são resultado da combinação dos primeiros 4 julgamentos dos selos, conforme explicado no versículo 8: espada,
significando a guerra, que foram os primeiros e segundos selos, a fome, o resultado da guerra, que foi o terceiro selo, pestilência, as doenças que normalmente seguem a fome e a guerra, que é o quarto selo, e até mesmo bestas selvagens, que por falta de comida tornam-se mais agressivas, o que também faz parte do quarto selo. Olhando para os primeiros 4 julgamentos, eles estão obviamente conectados quase como um grupo. Todos são trazidos de maneira semelhante, em cavalos simbólicos, e cada julgamento se constrói naturalmente sobre o anterior. Do ponto de vista daqueles que vivem na Terra durante este período, os eventos parecerão ser inteiramente naturais em suas origens. Não há indicação de que o mundo entenderá que Deus está trazendo estes julgamentos como parte da última semana de Daniel capítulo 9. Nós entendemos que eles são o resultado dos julgamentos do Senhor à medida que Jesus abre o rolo. Até mesmo o número de cavalos, 4, nos diz algo sobre os propósitos de Deus. O número 4 é o número da terra nas Escrituras. Portanto, os primeiros 4 julgamentos são projetados para parecerem eventos terrestres, não julgamentos celestiais. Apocalipse, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então cada um deles recebeu uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam ser mortos como eles. O 5º selo quebra completamente o padrão anterior de cavalos, e de fato este selo também quebra o padrão de João ser chamado para olhar para a terra. Em vez disso, sua atenção permanece na cena no céu. João descreve o altar, significando que é um lugar de importância no templo. Um altar é um lugar de sacrifício, então a presença de um altar no céu nos diz que este é um lugar de sacrifício. E no céu, o único lugar de sacrifício é o tabernáculo celestial. Hebreus 9 nos diz que Cristo é o sumo sacerdote, que preside sobre este tabernáculo celestial e que o seu sangue foi o sacrifício. Sob este altar, João vê as almas dos mártires, o que significa que são espíritos. Sabemos que estes não podem ser santos da igreja, porque todos os santos da igreja já terão corpos físicos após o arrebatamento. Estes são seres humanos que morreram após a ressurreição da igreja, o que significa que morreram na tribulação. Foram mortos por causa da palavra de Deus e porque mantiveram o seu testemunho, e foram martirizados por sua fé. Estas almas estão pedindo justiça por sua morte porque foram vítimas de uma injustiça na terra. Mas eles são informados de que haverá mais mortos como eles, e até que este número seja completo, eles deveriam esperar. Tomando estes fatos juntos, podemos tirar algumas conclusões sobre estas almas. Primeiro, estas almas eram cristãos na terra. Caso contrário, não estariam no céu após a morte. Então significa que uma nova fé chegou à terra nos dias e semanas após a remoção da igreja. E então nos perguntamos como a fé voltou à terra, especialmente porque não há mais cristãos para evangelizar. Em segundo lugar, os cristãos na terra durante a tribulação serão alvos de perseguição até a morte. Eles serão mortos por seu testemunho, o que deve significar que a disposição de se identificar como cristãos será perigosa durante este tempo. E como chamaremos esses santos martirizados que vieram à fé e morreram após a remoção da igreja da terra? Muitos os chamam de santos da tribulação, e como veremos durante o curso nesta jornada, estes santos suportaram muitas tribulações na terra. Portanto, nunca foi tão verdadeiro que a morte será uma bênção para um cristão quanto será naqueles dias para estes cristãos. Então, assim, podemos entender que este selo não é um momento durante os 7 anos, mas sim um resumo dos 7 anos. Daniel capítulo 7, versículos 24 a 27.
Os 10 chifres são 10 reis que sairão deste reino. Depois deles um outro rei se levantará e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Mas o tribunal o julgará, e o seu poder será tirado e totalmente destruído para sempre. Então a soberania, o poder e a grandeza dos reinos debaixo de todo o céu serão entregues nas mãos dos santos, o povo do Altíssimo. O reino dele será um reino eterno, e todos os governantes o adorarão e lhe obedecerão. A perseguição dos santos não se limitará a um momento ou a um certo grupo, mas, como o texto diz, haverá mais por vir. De fato, segundo Daniel, o martírio dos santos será concentrado na segunda metade da tribulação. Este julgamento do selo representa a morte dos cristãos na tribulação como um todo. Este selo fornece um contraste com o quarto julgamento dos selos. No quarto, a morte veio para o mundo crédulo. E sabemos que estava falando apenas da morte para o incrédulo, pois o destino destas almas era o Hades. A causa indireta de suas mortes foi a liderança do anticristo e o caos resultante disso. Mas a verdadeira causa de suas mortes foi Jesus abrindo um selo para permitir que estes eventos acontecessem. Agora, em contraste, o quinto julgamento mostra a morte chegando aos santos. Ao contrário daqueles que vão para o Hades, estes mortos encontram-se sob o altar na sala do trono de Deus, clamando por vingança. Estes 2 julgamentos de selos são colocados um contra o outro para deixar claro que tanto incrédulos quanto cristãos morrerão durante a tribulação. As circunstâncias da morte de cada grupo serão diferentes, assim como os destinos das almas serão muito diferentes. E de onde vêm esses santos se todos os cristãos foram arrebatados antes da tribulação? Encontramos esta resposta mais adiante no livro do Apocalipse, mas primeiro precisamos ver o que acontece com o 6º selo. Apocalipse capítulo 6, versículo 12 a 14. Observei quando ele abriu o 6º selo. Houve um grande terremoto. O sol ficou escuro como tecido de crina negra. Toda a lua tornou-se vermelha como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes caem da figueira, quando sacudidos por um vento forte. O céu foi se recolhendo, como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. Pela primeira vez, vemos um selo de julgamento, resultando em mudanças sobrenaturais na terra. Haverá uma série de eventos na natureza, na terra física e nos céus. Como os profetas do Antigo Testamento disseram, estes eventos serão diferentes de tudo o que já aconteceu antes. Mas é importante perceber que nos estágios iniciais da tribulação, o mundo não verá estes eventos como sobrenaturais. À medida que as evidências sobrenaturais se acumularem, o mundo reconhecerá que estes eventos, então, estão vindo de um Deus no céu. O 6º selo causará terremotos, devastação à face da terra, objetos caindo do céu e distúrbios no sol, na lua e nas estrelas. Os julgamentos da tribulação virão em 3 ondas, e no final de cada onda, veremos esta mesma série climática de eventos. Primeiro o sol se escurecerá. Isto não pode ser um simples eclipse, pois um eclipse seria esperado e não ameaçador, e portanto não seria um julgamento. Será algum outro escurecimento inexplicável do sol, que então produzirá uma devastação significativa na terra. Em seguida, a lua se tornará vermelha como sangue. A lua reflete a luz do sol, portanto a vermelhidão da lua é um aviso para a terra de que algo dramático e sobrenatural está acontecendo. As estrelas cairão na terra, mas aqui temos que descartar uma interpretação superliteral. Uma estrela no universo é na verdade um sol, e portanto, devido ao tamanho, uma estrela não pode literalmente pousar na terra. Muito menos muitas estrelas. Por outro lado, o contexto não nos permite interpretar, como fizemos no capítulo 1, de que estrelas são anjos. O contexto aqui é do Sol, da Lua e das estrelas, ou seja, corpos celestes. Então permaneceremos neste contexto.
Isso nos leva a concluir que estas estrelas serão como chuvas de meteoros atingindo a Terra com efeitos devastadores. João descreve o céu dividindo-se e enrolando-se como um pergaminho, montanhas e ilhas se movendo, e o movimento destes grandes corpos da Terra deixaria qualquer coisa em sua superfície como pilhas de escombros. Alguns cientistas já tentaram entender o que aconteceria se o Sol parasse de brilhar de repente, e os efeitos seriam devastadores. A fotossíntese cessaria sem luz solar, matando plantas e animais carnívoros e herbívoros. A temperatura global cairia significativamente, congelando rios, oceanos e causando perturbações na atmosfera. A queda das temperaturas na superfície da Terra levaria a ventos com velocidade de furacão ao redor do planeta. A vida, como a conhecemos, não duraria muito. E o resfriamento súbito da superfície da Terra poderia atrair o calor do núcleo da Terra para a superfície, causando terremotos fortes, o suficiente para mover placas continentais e liberar magma. Enquanto isso, para escapar do frio severo, a humanidade seria forçada a se refugiar no subsolo para encontrar calor, assim como João relatou. Mas os terremotos tornariam esta jornada perigosa. Então, nos versículos 15 e 16, lemos: Então os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos os homens, quer escravos, quer livres, esconderam-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Eles gritavam às montanhas e às rochas: Caiam sobre nós e esconda-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Vemos aqui que todos estão no subsolo, ricos, pobres, livres, escravos, desejando a queda das rochas sobre suas cabeças para se livrarem do seu sofrimento. Em resposta a estes eventos, a humanidade finalmente começará a entender o que está acontecendo. E no versículo 17 lemos: Pois chegou o grande dia da ira deles, e quem poderá suportar? As pessoas reconhecerão que estão experimentando a ira de Deus e do Cordeiro. Mas como eles chegarão à conclusão de que isso é a ação de Deus e de seu Filho, o Cordeiro? Esta é uma compreensão muito específica e sugeriria que alguém explicou isso a eles, alguém que conhece a Jesus, o Cordeiro. Então, quem está explicando estes eventos ao mundo e quem está explicando a eles sobre Jesus? E continuaremos então no próximo episódio, começando no capítulo 7. Um grande abraço, que Deus os abençoe.